Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha nesse momento para ouvir a palavra de Deus. Hoje eu trago para refletirmos juntos a palavra que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, os versículos de 9 a 14. 1 Samuel 13, de 9 a 14. E diz assim a palavra do Senhor para nós. Disse então Saul: trazei-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. E o ofereceu o holocausto. Quando ele acabava de oferecer o holocausto, chegou Samuel. Saul saiu ao seu encontro para saudá-lo. Samuel disse: o que fizeste? Saul respondeu: o povo começava a me abandonar e a se dispersar, e tu não chegavas conforme fora combinado, enquanto os filisteus estavam concentrados em Máquimas. Por isso eu disse a mim mesmo: agora os filisteus vão descer e atacar-me em Gilgal, sem que eu tenha aplacado o Senhor. Então vi-me forçado a oferecer o holocausto. Samuel disse a Saul: agiste como um insensato. Não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te havia prescrito. O Senhor teria confirmado a tua realeza sobre Israel para sempre. Mas agora o teu reino não subsistirá. O Senhor procurou para si um homem conforme o seu coração e o constituiu como chefe sobre o seu povo, porque tu não observaste o que o Senhor prescrevera. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos, eu gostaria de situar rapidamente você que me acompanha nesta passagem. Saul, ele estava para enfrentar os inimigos. E como era combinado, o profeta Samuel viria para oferecer o holocausto ao Senhor, porque eles ofereciam a Deus para que Deus estivesse com eles e assim eles pudessem ter a vitória diante dos seus inimigos. E como o profeta demorava, o povo começou a se apavorar, começou a se dispersar. E aquilo foi incomodando o coração de Saul. Então, ele achou que seria melhor ele mesmo oferecer o holocausto a Deus, já que Samuel, o profeta, não tinha chegado. E ele pediu, que trouxessem as ofertas para oferecer o sacrifício, o holocausto a Deus. Quando ele termina de oferecer o holocausto, chega o profeta Samuel e pergunta por que é que ele tinha agido daquela forma, porque o combinado seria Samuel oferecer o sacrifício a Deus. E ele diz que por conta do povo, por conta da situação dos inimigos estarem se aproximando, ele não quis esperar que Samuel chegasse para oferecer o sacrifício. Mas não competia a ele oferecer o sacrifício. Ele se apavorou diante da situação. Como muitas vezes, irmãos, nós não temos a docilidade de esperar o momento certo, o momento determinado por Deus para agirmos. E quando nós nos precipitamos, como fez Saul, nas nossas decisões, nós sempre acabamos errando. Quantas vezes nós não podemos recordar que nós tomamos atitudes precipitadas diante de um problema que a gente acha que vai resolver com as próprias forças e não esperou o momento de Deus, o momento certo, ou até mesmo não ouviu o conselho de alguém que nos deu o conselho certo. E por nos apavorar, nos precipitar, nós acabamos botando tudo a perder. Que foi o que aconteceu com
o rei Saul. O profeta vai dizer: agiste como um insensato. Ele foi insensato. O que é o insensato? É aquela pessoa que não pensa com sabedoria. Aquela pessoa que age por impulso. E nós não podemos ser essas pessoas. Nós, em tudo que nós formos fazer, seja numa palavra que nós possamos dar para alguém, seja numa atitude concreta que nós tomamos na nossa vida, que nós possamos pedir a Deus sensatez. Porque isso custou muito caro para Saul. Saul, ele era rei em Israel e por desobediência ao mandamento de Deus, ele perdeu o trono, perdeu todos os dons que Deus já tinha dado para ele. Como vai dizer aqui, o Senhor teria confirmado sua realeza sobre Israel para sempre, mas agora o teu reino não subsistirá. Vai dizer depois: o Senhor procurou para si um homem conforme o seu coração e o constituiu como chefe sobre o povo, porque tu não observaste o que o Senhor prescrevera. Sempre que nós não observamos aquilo que o Senhor nos manda, nos pede, Ele tira de nós muitos dons e muitas graças que nós já tínhamos alcançado, por desobediência à voz de Deus, por desobediência à sua ordem. Então, peçamos nesse dia de hoje ao Senhor que nos dê um coração mais humilde, mais obediente, um coração dócil à palavra do Senhor. Que o Senhor dê a mim e a você neste dia hoje um coração obediente aos seus mandamentos, à sua voz. Que abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.